Então, Customer Experience, né? O que isso tem a ver com tudo que a gente está conversando? Primeiro, quando você começa um projeto, todos têm que ter visão clara do que vocês estão fazendo ali. Quem é o objetivo final de um projeto? É um usuário final, é um cliente final e a gente tem que se preocupar como a gente atende ele de diversas formas, né? Então aí eu tenho UX, UI, CX, tenho CS. Então eu tenho esses quatro elementos aí que a gente ouve, mas só que existe uma confusão muito grande entre eles. Então a ideia aqui é te ajudar na hora de lidar com esses elementos e entender. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui um cliente, né? Ele está querendo fazer uma compra. Qual que é a primeira sensação dele? Quando ele chega num lugar desconhecido, o que ele vê primeiro? Ele vê primeiro. E quem é responsável por esse ver primeiro, pela essa parte de interface? É o nosso famoso UI. Então ele vai ver a questão de cores, existe questão de estudo de cores de acordo com o perfil de usuário, de acordo com o público. Então, UI ele é muito importante nesse aspecto. E aí a gente entra num nível um pouquinho mais a fundo, que é a questão da funcionalidade, né? Então não adianta eu ter uma tela bonita sendo que essa tela não funciona. Então o meu botão comprar vai funcionar direitinho. Quais são as opções que eu tenho? Será que eu tenho só a opção comprar ou eu tenho a opção colocar no carrinho? Opa, eu estou lidando com user experience, a experiência do usuário a interagir com essa tela, tá? Então, olhando assim os dois juntos, eu tenho que UI está contido dentro de UX, tá? Então, UI é a parte visual e UX é a questão de funcionalidades, a questão de usabilidade ali dentro, tá? A usabilidade vai ficar mais com o UI, a parte de funcionalidade um pouco mais com o UX. E dentro dessa jornada, o que a gente tem aí de elementos interessantes para isso? Aí eu começo a entrar em CX, tá? CX, que é o Customer Experience, que é o quê? Como que é a jornada do meu cliente. Então vamos entender aqui que ele comprou. Só que porventura ele não gostou. E a experiência dele na hora de falar de uma troca? E a experiência dele na hora de falar com o atendente? E a experiência dele na hora de cancelar ou de fechar? Então, eu olhar isolado UI e UX, eu vou olhar aquele momento e o que eu ofereço para ele. Customer Experience é olhar para esse cara com a experiência dele como consumidor, fim a fim. Então, uma empresa cliente centrada, ela tem que olhar a parte de Customer Experience. Isso dá trabalho, porque vai envolver várias áreas e eu preciso integrá-las para que eu traga para o meu usuário uma única experiência. Que é inclusive uma coisa que a Disney faz muito bem, que é justamente dar uma boa experiência de usuário para que ele entenda exatamente a sua jornada, que seja transparente. Ele não quer saber que existe a área de financeiro, que existe a área de compra, existe a área de financeira. Ele não entende a parte organizacional, ele nem quer entender. Ele quer se comprar um produto, ou ele quer trocar, ou ele quer ser bem atendido. Então, internamente, né, é contraprodutivo falar, vou transferir para compras. Cara, eu quero que alguém resolva meu problema. Então, o Customer Experience ele trabalha nesse interligamento entre áreas focadas realmente no consumidor, tá? E aí, faltou aí o CS, né? O que o CS tem a ver com isso? Ele é proativo, tá? Então ele vai coletar dados dessa experiência do usuário, ele vai coletar resultados, ele vai ver a relação de valor. Então quando eu olho da parte de CX, de CS, que eu tenho aqui nessa jornada de CIES? Eu tenho todo o levantamento de como que esse usuário se comporta dentro dessa jornada. Como que esse usuário interage dentro de todo esse ecossistema. E eu começo a gerar dados para tornar proativo. Aqui eu posso achar momento de venda, aqui eu posso achar o que ele mais gosta, o que ele mais não gosta. Então eu olhar do ponto de vista de success, tá? Então é o CS, né? É Customer Success. Então,
eu tenho que olhar para o sucesso de alguma forma. E o sucesso não é simplesmente o fechar de uma compra. O sucesso ele está em todas as etapas se ele está conseguindo ter fluidez dentro desse fluxo de Customer Experience. Então logo eu tenho de novo um desenho que é CS, CX, dessa forma. Então da mesma forma que eu tenho, vou aportuguesar aqui, né? O X, o I está dentro de UX, eu tenho aqui o CX, eu tenho o CS dentro de CX, tá? Então, só recapitulando aqui para fechar o entendimento. Então, a experiência do usuário, a parte de interface do usuário, como que ele interage com ela, qual que é a minha jornada, né, como consumidor dentro de um projeto fim a fim, dentro de uma cadeia de valor fim a fim, e o CS, que é essa parte de coleta e a parte proativa dentro dessa cadeia de valor. Tá bom? Então, essa reflexão é muito importante para que a gente não confunda, inclusive, na hora de elencar os profissionais. Lembra? Quem eu preciso para o meu projeto? Então, esse tipo de questionamento, a gente tem aí profissionais especialistas, inclusive em Customer Experience, em Customer Success, em UI, UX. Então, se você não entender essas siglas, você pode até contratar a pessoa errada também. Tá? Acho que não é essa a ideia. Então, essas siglas são alguns elementos arquiteturais, vamos chamar assim, que permite o sucesso do teu projeto. Assim como que para codificar você vai precisar de um cara de Android, de iOS, para fazer um app, é interessante que você analise isso como um todo. E essa é o desafio de um bom Product Owner, é o quê? É entender de Customer Experience, é entender de Customer Success e ter esse aprofundamento de UX e UI também. Tá? Então aqui está muito mais no mundo do Product Owner, porém um bom Scrum Master ele pode apoiar nisso. Lembra que o Scrum Master ele é coach do time. Se de repente o Product Owner não conhece isso, cabe a você também ajudar a ensinar. Não deixa de ser um tipo de empreendimento técnico que você precisa também resolver. Tá? E a tua equipe entendendo disso também, apoiando na jornada, então é o time, tá bom? Então é isso um pouco da diferença aí dessas siglas aí que a gente tanto conhece, tá bom? É isso aí, agora vamos pro próximo módulo.